dia, pessoal. Então, hoje é o 5º episódio da nossa série Graça e o título é Por que vocês se acham especiais? E a gente vem falando sobre graça, então já fazem 5 semanas e a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender a graça e de aceitar a graça de Deus, né? De aceitar o quanto ela é maravilhosa e de graça. E até outro dia a gente estava conversando com uns amigos nossos. E ele disse assim, posso fazer uma pergunta para vocês e tal? A gente sim fala. Ele disse assim, se uma pessoa ela passa a vida inteira fazendo um monte de coisa ruim, assim, um monte de M. E aí depois ele tá lá nos seus 60, 70 anos e resolve conhecer Deus, enfim, conhece, se transforma. O que acontece com essa pessoa? A gente olhou e disse assim, pois é, as consequências naturais da vida, provavelmente em algum momento ela teve. Mas perante Deus é a mesma coisa que nós, não tem diferença nenhuma. Ele tem o mesmo lugar que a gente perante Deus. E nós temos um pouco de dificuldade de aceitar isso, né? De aceitar essa lógica da graça de Deus, de que não importa, a pessoa é aceita e ponto. E isso existe por duas principais razões. Uma é a nossa natureza, que é algo dentro de nós nascemos já com esse senso de merecimento, achando que a gente é mais especial do que os outros, a gente merece mais, porque a gente faz mais, porque a gente estuda mais, trabalha mais, e a gente acaba achando que a gente merece mais, e a gente é mais especial. E até tem uma parábola que Jesus conta, que é da vinha dos trabalhadores. E eu não vou saber dizer direito para vocês quantos trabalhadores Jesus contratou, mas só para a gente contextualizar, vamos supor que eram 3. Era 3, não é? 5, viu? Vou botar 3. E, enfim, 5, enfim. E aí o da vinha lá contrata eles. Um começa às 9 da manhã, o outro começa às 10 da manhã, o outro às 3 da tarde, o outro às 5. E o horário deles é até às 6. E aí, no final do dia, o dono da vinha vai lá pagar eles e todos recebem o mesmo valor. E aí, o pessoal que ficou trabalhando desde as 9 da manhã fica bravo, né? Porque como assim? Eles trabalharam muito mais. E aí eles dizem, como assim, né? Que a gente tá ganhando a mesma coisa que eles, a gente deveria ganhar mais. E aí o dono da vinha olha para eles e diz assim, a minha bondade é um problema para vocês? A minha bondade incomoda vocês? E sim, né? Muitas vezes a bondade de Deus incomoda a gente. Quando a gente ouve assim, chega a dar até é verdade. A bondade de Deus acaba incomodando porque a gente acha que a gente é melhor e que a gente merece mais, sim. Porque a gente faz tudo certinho. E esse é um dos motivos. A gente não acha justo o outro que fez a vida inteira um monte de coisa ruim, no fim, receber a mesma coisa que a gente. E, aqui. E esse é um dos motivos. E o segundo motivo é como a gente vê Deus. A forma como a gente ouviu e cresceu ouvindo falar de Deus, de como Deus é. E muitas vezes essa forma é sobre a gente ouviu falar de um Deus que é todo-poderoso, um Deus que não tem sentimentos, um Deus que já sabe o que vai acontecer, então ele meio que não se importa, porque ele já sabe o que vai acontecer. E a gente acaba lendo a Bíblia através dessa nossa visão, disso que a gente compreendeu de Deus. E também a gente começa a colocar a nossa cultura quando a gente olha e lê a Bíblia. A gente tem essa cultura meritocrata, então a gente começa a colocar essa cultura através da leitura da Bíblia. E a gente, já com essa visão de Deus, e a gente vê um Deus que realmente é apático, um Deus que não se importa, um Deus que não se envolve. Mas, na verdade, desde o início, Deus se mostra gracioso. Desde o início, Deus, ele é um Deus de amor, um Deus de graça. Inclusive, o Paulinho trouxe aqui sobre o Deus de extra misericórdia, né? E ele usou Gênesis. E realmente, lá em Gênesis diz,
se comer desse fruto, certamente você morrerá. E eles comem e eles não morrem. Ali já é a graça de Deus se aplicando ao ser humano. Já é a graça de Deus dizendo, não, vou dar mais uma chance para vocês, porque eu acredito em vocês, porque eu acredito na salvação. Enfim, deixa eu tomar uma água, que eu tô igual a Cris aqui já. Então, desde o início, Deus ele já é gracioso. E essa é a dinâmica da graça de Deus, né? Mas a gente diz assim, não, a lei é imutável. Mas, na época, Deus colocava as leis conforme a cultura do povo, conforme a necessidade daquele povo, né? Para manter a ordem ali entre eles. E, mesmo assim, Deus ainda abria exceções. Depois a gente viu o Rafael falando, né, sobre Deus abrindo as exceções lá para as irmãs, né, para 5 irmãs, dizendo, não, elas têm razão, vou abrir essa exceção. Porque Deus, a dinâmica da graça de Deus é sempre incluir, salvar. Então, ele acaba abrindo exceções para trazer para perto. E até o Edson Nunes, que é o pastor que fez essa ministração, ele falou uma coisa bem legal. A gente não lê a Bíblia, a gente lê a nossa cultura na Bíblia. E aí a gente acaba vendo um Deus totalmente diferente do que o que ele quer se apresentar para nós aqui. E aí, mediante tudo isso, teve a semana que o Rafael falou, o Paulinho também comentou que a gente tem um certo receio em relação ao Antigo Testamento, né? Ao Deus que a gente vê no Antigo Testamento. E nessa série a gente quer trazer justamente o Antigo Testamento para mostrar como Deus sempre foi cheio de graça e sempre agiu com graça e amor com nós. E aí hoje é um desses dias que eu vou trazer isso para nós. Vou falar por mim, tá? Quando eu pensava em falar sobre a graça de Deus para as pessoas, eu sempre pensava e falava sobre Jesus, né? Eu usava os exemplos assim, Jesus com o corrupto, Jesus com a prostituta, Jesus com os leprosos, que todo mundo, né? Ninguém queria ficar perto, enfim. Mas, na verdade, Deus já tem graça desde o início da Bíblia, desde Êxodo. E muitas vezes a gente acaba separando Jesus de Deus, né? Mas eles são um só. E Jesus fala, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Ou seja, desde o início, volta para lá, desde o início Deus já agia assim com graça. A gente que não consegue ver. E aí, eu vou abrir um monte de capítulo aqui para vocês, mas eu juro que vai ter um contexto, tá, gente? Eu até marquei aqui, ó, porque não existe post-it lá em casa. Mas, enfim, nós vamos ir lá em Números, capítulo 12, 1. Quem quiser abrir, abre, senão eu vou ler mesmo. Não tem problema se não quiser abrir. Porque é bastante, então eu botei assim. A gente vai lá em Números 12, 1. E diz assim, ó. Tá contando a história de quando Miriam e Arão criticam Moisés. E eles falam assim, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Vou contextualizar para vocês. Etíope eram as pessoas, podiam ser chamadas também de cuxitas, eram as pessoas que viviam na região do Sudão, da Etiópia, enfim, era outro povo. E aí Moisés casou com uma mulher etíope. E quando eles estavam ali irritados com Moisés, e a primeira coisa que eles usaram para criticar Moisés foi apontar o dedo que ele tinha casado com uma mulher etíope, uma mulher de outra região, uma mulher de outra cultura. E aí Deus ouviu isso e Deus não gostou. Aqui depois diz que Moisés, ele era muito paciente, ele deixou passar, mas Deus não deixou passar. Deus ficou irado com Miriam. E ele, enfim, foi lá, ele colocou lepra em Miriam, fez Miriam ficar 7 dias afastada do acampamento deles. Porque Deus diz assim, não permito isso. Aqui, como ela era de uma região diferente, provavelmente ela tinha um tom de pele mais escuro, ela tinha outra cultura, ela tinha, por causa da cultura dela, outra religião. E eles pegaram e foram apontar o dedo justamente para isso. Até o pastor que
que a gente se inspira, ele fala assim, é como se hoje em dia um pastor branco casasse com uma mulher negra do candomblé. A gente ia ficar horrorizado. E com certeza a gente ia apontar o dedo e ia falar, exatamente como Miriam e Arão fizeram. A gente ia usar disso para falar alguma coisa. Porque a gente é assim, né, gente? Não sei porquê. A gente separa. E Deus não gostou disso. Deus disse assim, não, aqui não. Isso eu não aceito, isso eu não permito, isso não tá certo. E desde aí Deus vem mostrando que povos, culturas diferentes, ele não tá interessado. Isso não é relevante para ele. Ele vê a pessoa. E depois, lá em Números 13, 6, eu vou ler só esse versículo que diz assim: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Agora eu vou explicar, tá? Depois ali, ó, isso foi em Números 12, depois vai para Números 13, e Deus pede para Moisés separar 12 espias, 12 homens, para ir, os espias eram os homens que iam olhar as terras, enfim. E ele precisava de 12 porque era um para cada tribo. E um desses que Moisés escolheu foi Caleb, filho de Jefoné. E Deus faz questão de colocar isso aqui, porque da tribo de Judá, tá? Porque Caleb era filho de Jefoné, e Jefoné não era da mesma região que eles. Jefoné era cananita, era canizeu. Quenizeu. Tá, mas é cananita? É a mesma coisa. E isso tá lá. Só é outra palavra. Tá, mas enfim. Deixa eu só pegar onde que tá isso, tá? Só pra gente contextualizar. Josué 14:6. Lá em Josué 14:6, fala assim, ó. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. E depois em Josué 15:13 fala assim: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Deus faz questão de colocar aqui para nós que Caleb, ele era filho de Jefoné. Em todas essas partes, sempre que ele fala de Caleb, ele fala que era filho de Jefoné, e era um quenezeu, e era um cananita. Ele faz questão de colocar isso para nós, que é para a gente conseguir ver que não é sobre um povo, não é sobre uma raça, sobre uma cultura. Ele inclui. E, além de tudo, ele ainda... aqui fala que Caleb ainda recebeu terras. Ou seja, não importa. Deus não está olhando se é ou não um povo escolhido. Ali tudo Deus sempre coloca, ele faz questão de deixar bem claro isso para nós. E como é que a gente faz para entender como que esses povos estavam misturados? Não é que Caleb estava morando lá junto com Moisés, se ele nasceu em outra região, se ele veio de outro lugar. E aí a gente vai para Êxodo. Em Êxodo 12, diz assim, só para a gente contextualizar. Êxodo 12, 37. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Aqui, Deus nos mostra que foi aqui que eles se misturaram, né? Havia cerca de 600 homens e mulheres, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Então, eles já estavam misturados desde o início. Desde o início, eles estavam misturados. Deus não faz essa diferenciação de povo. E depois a gente vê lá por Davi, a gente chega em Davi, e daí tem a genealogia de Davi. A Cris fala muito de Raabe, que está na genealogia de Davi, que era uma mulher prostituta, cananita, era, né? Eu sempre confundo. É a Ruth que está também na genealogia de Davi, que é moabita,
que também faz parte da genealogia. E Deus faz questão de colocar essas pessoas justamente em genealogias, que depois vai lá para Jesus, né? Então, Raabe, Ruth, elas estão também na genealogia de Jesus. E Deus faz questão de nos mostrar isso, de mostrar que existe uma mistura, de que não existe diferença. E aí, é sobre isso que a gente quer falar hoje, da inclusão radical de Deus com a gente, né? Deixa eu só passar aqui que eu já me perdi aqui onde é que eu tô. Ali o povo se mistura, fazem alianças e Deus inclui radicalmente. E essa é a dinâmica da graça de Deus, que a gente não consegue aceitar. E desde o início, a gente ouve sobre o povo escolhido de Deus, sobre o povo prometido, né? Sobre Israel, seu povo, que Deus escolheu para ser o povo dele. Mas, na verdade, Deus está dizendo assim, não é isso. E a gente vai lá em Amós, capítulo 9, versículo 7, que diz assim, Deus fala explicitamente isso. Pera. Ele fala exatamente isso, ele diz assim, vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. E isso nos mostra que não existe um povo melhor e mais especial para Deus. Não existe isso que a gente criou na nossa cabeça, que a relação de Deus com Israel era eu salvei vocês, por isso vocês são o meu povo. Eu libertei vocês do Egito e por isso vocês são mais especiais do que qualquer outro povo de qualquer outra região. Mas a gente vê depois que Deus não se meteu só na história de Israel. Deus não libertou apenas Israel. E lá em Isaías, o profeta nos dá uma profecia. Deus fala através de Isaías. Isaías 19, ele diz assim, naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os libertará. Assim, o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios. Ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Ou seja, Deus também salva os egípcios. Deus também cura os egípcios. Deus também liberta os egípcios. Não é só os israelitas. E aí a gente pega essa ideia de que Israel é a nação santa, é a nação preferida de Deus, especial de Deus, e a gente replica hoje em dia na igreja, na nossa igreja, né? Não é em qualquer igreja, tem que ser a nossa. E a gente acha que a gente é o povo especial de Deus, o povo preferido de Deus, o povo certo, que todo mundo tem que vir e cultuar o nosso Deus. Que para as pessoas serem salvas, elas têm que estar na nossa igreja. Que para elas serem amadas, elas têm que acreditar nesse Deus que a gente crê. Porque a gente é o povo de Deus. Se elas querem ser salvas, elas têm que vir para o nosso lado. Senão, não. E aí a gente acaba replicando isso. Eu sei porque eu vou falar a minha experiência também, de novo. Quando eu fazia parte de um sistema e eu me apaixonei por Jesus, porque o primeiro contato é maravilhoso, né? Assim, a gente realmente se apaixona. E aí vem todas aquelas questões do sistema religioso. E aí era exatamente isso. Eu achava que para as pessoas viverem aquilo que eu vivia com Deus, elas tinham que estar dentro da minha igreja. E aí eu queria levar todo mundo para minha igreja. Eu queria levar os meus irmãos para minha igreja. Eu queria levar meu pai e minha mãe para minha igreja. Porque lá que ia acontecer o milagre deles. Lá que eles iam conhecer o Deus que eu conhecia. E se não fosse daquele jeito, não era.
Não era. E a gente faz muito isso e a gente começa a segregar, a achar que nós somos o povo especial, que só com a gente que tá a salvação. E pior, a gente acha que é a gente que salva daí. Que é a gente que vai falar para essas pessoas sobre esse Deus e a gente vai salvar elas, trazendo elas para nossa igreja, para o nosso lugar. E aí a gente começa a querer espalhar a cultura do nosso cristianismo. E aí a gente diz que a pessoa tem que usar o cabelo tal, a roupa tal, falar de tal jeito, ouvir tal música. E aí a gente começa a achar que a gente que está salvando essa pessoa. E aí até o pastor que a gente ouve, ele falou assim, é como se a gente olhasse para Deus e ainda dissesse assim, ó Deus, de nada, tá? Porque eu tô salvando um monte de gente aqui para ti, tô espalhando aqui. E a gente acha que a gente ainda é a gente que salva. E aí Deus nos diz assim, não é vocês que vão salvar. Não é vocês que escolhem quem que é que eu vou salvar, quem que eu vou curar, quem que eu vou restaurar, quem que eu vou libertar. É eu que escolho, é eu que faço. É eu que faço. E aí, Deus nos convida a pensar um pouco, né? Por que a gente tem isso dentro da gente? Que a gente acha que é a gente que faz. É sempre Ele, sempre foi Ele. A gente não é especial. A gente não é diferente do outro. A gente não é melhor do que o outro. A gente não é mais merecedor do que o outro. Deus é que decide. E a gente não tem nada a ver com a forma, com o jeito que Deus vai escolher fazer isso na vida do outro, na nossa vida. E aí, em Isaías 19, 23, Deus continua falando assim: naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. Então Deus diz que ele vai libertar o Egito também, ele vai curar o Egito também, e todos eles vão cultuar juntos. Todos eles vão adorar a Deus juntos. Ele ainda diz assim, eu vou salvar, eu vou libertar quem eu quero. E eles vão estar junto, porque não importa a região, não importa o lugar, não importa a cultura, não importa a cor, a raça, enfim. Eu quero vocês juntos. Para mim, o importante é estar juntos cultuando, e não importa o jeito. E aí, a gente pega isso e a gente acha que a gente começa a criar uma discriminação, né? De um e de outro, de regiões, de religiões. E, na verdade, Deus está olhando só as pessoas. E Ele está dizendo assim, é eu que faço, não é vocês. A graça não tem a ver com a gente. A graça de Deus, ela não tem a ver com o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é sobre olhar para nós, é sobre Ele e o que Ele faz com quem Ele quer, a hora que Ele quiser. Ele não tem um povo preferido, Ele não está cuidando, não, vocês fazem tudo certinho, é isso aí, vocês são o meu povo, e vamos ajudar, e vamos ver se a gente salva aqueles outros lá. Não, Ele não está separando cuxitas de israelitas, de cananeus. A obra de Deus é exclusivamente dele, e como ele faz ou deixa de fazer é um problema dele. E aí depois ele diz assim ainda ali, né, no versículo 24. Naquele dia, Israel será um mediador entre Egito e a Síria, uma bênção na terra. Outras versões, inclusive a versão do pastor que a gente viu essa ministração, diz que Israel vai ser o mediador da paz entre o Egito e a Síria. Então, a única coisa que Deus nos pede, e Ele nos convida para fazer, é ser mediador da paz. Ele não está nos pedindo para a gente salvar o outro, para a gente dizer como é que o outro tem que ser, e que o outro tem que estar do nosso lado porque nós somos especiais. Ele está só dizendo assim, a missão de vocês é mediar a paz. É falar para esse pessoal que está tudo certo, eles serem como eles são. Tem um lugar para todo mundo na minha mesa. O Edson Nunes, ele falou no início também, assim, que no mundo onde a gente vive,
nesse mundo de meritocracia, tem aquela frase assim, não existe almoço de graça. Se é de graça, se alguém está pagando, é porque quer alguma coisa em troca. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas ele diz assim, a gente recebeu esse almoço de graça. E a nossa única missão é falar para todo mundo que esse almoço é de graça para todo mundo. Que existe um espaço na mesa para todo mundo. Que Deus não está olhando se tu merece ou se tu não merece. Se tu é o povo escolhido ou não. Se tu é melhor do que o outro ou não. Se existe uma diferença entre você e o outro ou não. Ele está dizendo assim, vem e conta para todo mundo que também pode vir. Que também é um lugar. Que eu não estou olhando se é o povo especial ou não. Se é o meu povo de Deus ou não. Todos são meus filhos. Todos têm um lugar na minha mesa. Todos podem chegar a mim. E ainda ele termina ali dizendo assim, o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito sejam o Egito, o meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Ou seja, todos são povos de Deus. Todos foi ele que criou. Todos são importantes para ele, todos ele olha unicamente. E quando a gente fala de povos, olhando assim a questão ali, quando a gente volta lá para Moisés e a esposa dele, ela era de outra região, né? Ela era cuxita. Então, quando a gente vê isso, ela era uma pessoa, como eu falei ali no início, ela tinha cultura diferente, porque ela era de uma região diferente e eles cultuavam religiões diferentes em outra cultura. Então, quando a gente fala povos, quando Deus fala povos aqui, não é assim, se a gente pegar um brasileiro e um americano, não é só a diferença de lugar, mas com certeza a nossa cultura, a forma como a gente vive é diferente deles, né? Lá eles têm talvez uma religião que predomine mais na região deles. Então a gente, quando fala povos, Deus está falando de diferenças num geral de pessoas. E aqui ele diz assim, todos são especiais para mim, não importa a cultura, a região, a forma como tu vive. Eu só quero que vocês espalhem que tem lugar para todos na minha mesa. Eu só quero que vocês sejam mediadores da paz. E eu acredito que esse é o ambiente que a gente quer criar aqui no projeto. Essa é a comunidade que a gente acredita aqui no projeto. Uma comunidade que não olha o que a pessoa faz, como a pessoa vive, mas a gente vê pessoas, a gente vê filhos de Deus e a gente chama para perto. Não importa. Não é sobre esse lugar. Não é sobre o que nós acreditamos, mas é sobre um Deus gracioso que só quer chamar para perto, onde a graça dele se estende desde o início. Desde o início ele já está dizendo que ele não separa, que ele não faz diferenciação, que para ele isso não importa, que ele só quer amar e que ele vai mudando de ideia sim, para acolher, para trazer para perto, para derramar a graça dele. E essa é a lógica da graça de Deus. E é difícil para nós mesmos entender. A Ana falou aqui semana passada, porque a gente tem uma limitação, né? E Deus entende a nossa limitação, porque é difícil, a graça dele é algo que não tem como explicar. Dentro de nós, a nossa natureza sempre vai gritar um pouquinho, achando que a gente ainda merece um pouquinho mais, ainda é um pouquinho melhor. Mas eu acho que o convite aqui de Deus, principalmente nessa parte, é nos dizer que a nossa única missão, fica tranquilo com isso, vocês não têm que se preocupar com isso, com quem faz, com quem deixa de fazer. Isso é uma questão minha. O que eu peço para vocês só é, contem desse amor, chamem para perto, espalhem a paz entre vocês, não criem mais conflitos, que nem Miriam e Arão. Então é isso. Hoje, a conversa de hoje, vamos fazer uma oração então.